Olá, gente, eu voltei. Eu estava sumida aqui no YouTube, porém eu senti uma necessidade enlouquecida de vir aqui trazer mais uma mensagem para vocês. E hoje eu vou trazer um conteúdo nada mais, nada menos sobre a graça extraordinária, esse livro dessa americana chamada Barbara Randolph. Eu não sei falar o nome dela, gente, é Bárbara. Eu vou colocar o link aqui embaixo desse livro. Esse livro, ele ministrou extremamente no meu coração. Ele foi um momento de amadurecimento na minha caminhada. Eu tenho 7 anos de cristã, eu tenho 27 anos. Eu produzo alguns conteúdos para as redes sociais, mas não é sempre, não sempre eu não posto. Muita gente fala, né? Ai, você aparece do nada e depois some. Eu sou assim, gente, mas eu tenho sido incomodada pelo Espírito Santo para mim poder trazer conteúdos para vocês, não só de humor, não só sobre coisas, né, do dia a dia, mas sobre a mensagem de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o livro Graça Extravagante, porque é um livro que ele transformou totalmente a minha vida e me fez abrir o meu olhar sobre quem Jesus é, sobre a graça dele, sobre o amor dele, sobre a misericórdia dele que se estende sobre nós todos os dias, tá? E Deus não é seletivo, tá? Jesus não é seletivo. E eu tava muito ansiosa para trazer essa pequenina, né? Essa pequenina comentário sobre esse livro que impactou extremamente a minha vida. E uma pergunta desse livro que a Bárbara deixou pra gente é por que os cristãos ainda pecam tanto? Por que ainda existe tanto pecado em pleno 2025? Essa é uma pergunta que você vai se perguntar e você vai se interessar por ler esse livro hoje. Não amanhã, gente. É hoje. E uma pergunta outra que eu vou fazer pra vocês. Por que Deus não liberta do nosso pecado? Por que Ele não liberta a gente de toda esse expurgo que é a nossa carne, que a gente tem de errar todos os dias, né? Por que será? Gente, a Bárbara, ela consegue trazer pra gente uma mensagem sobre amor. Amor, libertação e algo que a gente se esquece muitas das vezes, que é a gente entender que nós somos humanos e que nós vamos pecar todos os dias. E uma arma que o diabo ele tem usado muito nessa geração de jovens, nessa geração de pessoas que estão caminhando agora, é a vergonha de entrar na igreja, falar do amor de Jesus. Isso tem calado várias pessoas e tem me feito refletir muito acerca desse livro. Essa escritora americana, ela vai se basear muito sobre John Newton, que foi um capitão, né, digamos assim, ele foi filho de um capitão inglês. Muito tempo atrás, não sei que John Newton nasceu, né? Acho que é John Newton que se refere ao nome dele. Foi um capitão, ele levava escravos para outros países, né? Tirava da Inglaterra, levava, transportava. E ele era extremamente promíscuo, viciado em bebida. Era uma pessoa que realmente, naquela época de escravagista, ele não tinha um coração arrependido. E ele não era cristão, logicamente, senão ele não faria o que ele faria. John Newton, ele no meio dessa caminhada, desses transportes de escravos no meio do oceano, ele teve um acidente, né, com a sua tripulação e ele conseguiu entender através da dor, como muitos de nós, né, infelizmente aprendemos através da dor, que ele precisava conhecer Jesus. Bom, gente, John Newton ele foi um grande inspirador em todas as áreas, para muitos escritores, para muitos cristãos, porque ele se arrependeu. Depois de muito tempo ele foi um dos precursores, uma das pessoas que ajudou a abolição. Ele foi a pessoa que compactuou com aquela época, mas ele não se firmou naquilo, ele quis fazer a diferença. E ele falava muito sobre o arrependimento, sobre a libertação, sobre a graça de Jesus que se estendia através da vida dele. Mesmo ele fazendo coisas inescrupulosas, ele foi reconhecido por Jesus e teve a oportunidade de se encontrar na cruz de Deus, na palavra de Deus, na graça de Deus. E isso revela muito sobre o que essa escritora fala. Ela conta como que a graça de Deus, ela se revela nas nossas fraquezas e nos faz mais forte, porque às vezes a gente quer o tempo todo nos mostrar santos, nos mostrar extremamente bons, extremamente perfeitos, mas a verdade não é essa. A verdade é que vai ter dias que a gente vai estar fraco, a verdade vai ter dias que a gente vai estar cheio de unção, mas o que vai contar em nós é o amor de Cristo, é a renúncia. E eu não falo de um amor, gente, liberal, eu não falo de um amor que não tem que ter sacrifícios e mudanças. Quando eu falo de amor aqui no meu canal, eu falo com outras pessoas, eu falo de um amor
Eu falo de algo, cara, que faz a gente, sabe, abalar nossas estruturas extravagantes mesmo. De um amor que faz a gente deixar as coisas que desagradam a Jesus, desagradam a Deus. E automaticamente a gente consegue ser transformado, consegue ser mudado. Essa abordagem desse livro, ele é cheio de empatia. Ele é cheio de amor e olhar, sabe? De misericórdia. E mostra claramente que Jesus, ele não veio para os judeus, ele não veio para os fariseus, ele não veio para os caldeus. Jesus, ele veio para todos, sabe? E isso é uma coisa que tem me incomodado muito, porque existe uma seletividade muito grande no meio das pessoas. E Jesus, quando ele pregava nas sinagogas, quando Jesus pregava nos campos e nos pastos, todas aquelas pessoas vinham até ele conseguia transmitir a mensagem que o reino dos céus, ele pode ser porta para que todos possam entrar. Mas não é um caminho fácil, não é um caminho de leveza, não é um caminho de calmaria, não é um caminho de, como alguns coaches falam, cristãos, né, de paz e bênção o tempo todo. É um caminho difícil, gente. O evangelho, ele não é, o evangelho, ele é muito dolorido, muito difícil e muito árduo, mas é recompensatório, é belo, é bonito. Até no deserto ele é bonito, gente. Eu digo isso com muita propriedade. Esse livro, ele fala muito sobre humildade, dependência e compaixão. E isso é uma coisa que tem faltado em muitas pessoas e que um dia faltou em mim e que talvez pode estar faltando em você. Essa humildade, essa compaixão, às vezes você não tem por si mesmo. Minha cara, meu caro. Mas eu entendo que isso são processos que você vai conseguir vencer. A Bárbara, ela compartilha o amor que ela sente pela igreja, ela compartilha a sua grande inspiração pelo John Milton. Ele foi um autor de várias canções que impactaram as gerações evangélicas. Essa graça, esse amor de redenção, de restauração que ele trouxe para nós, entender que a gente precisa aceitar os nossos pecados, aceitar os nossos erros, mas não ficar com eles como estimação, mas fazer eles prepulsores de mudança. Não vou contar mais spoilers sobre ele. Espero que leiam. Você que tem muito tempo na igreja, isso é bem interessante para vocês entender, sabe? O que é o evangelismo. Fala também um pouco sobre o evangelismo, sobre a gente amadurecer na igreja. Tem um olhar muito interessante sobre o evangelho e sobre a igreja contemporânea e a igreja do século passado. E é isso, gente. Beijinho. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Muito obrigada por acompanhar esse canal. Gente, compartilha, deixa o like de vocês. E eu vou estar trazendo vídeo aqui no canal com mais frequência. Gente, eu sumi. Mas eu vou trazer outra resenha de um outro livro que eu gosto muito. E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo. Beijo. Tchau.